Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida que é muito comum e que tem gerado muitos problemas, inclusive, nas igrejas evangélicas. Às vezes as pessoas nem sequer se apercebem do problema que isso gera, né? O que eu quero falar com você hoje, que é uma dúvida, na verdade, mas que muitos nem sabem que tem essa dúvida. Às vezes tem certezas erradas sobre o que seja um pastor, né? Alguns pensam que um pastor seria um tipo de guru ou um sujeito desse nível, né? Que pudesse trazer alguma coisa diferente para as pessoas, alguma coisa assim. Outros pensam que o pastor é o fundador da igreja, né? Que seria aquele que fundaria a igreja, necessário é ter um pastor para fundar a igreja. Não, isso aí é uma visão sacerdotalista, né? É uma ideia de que o pastor seria um sacerdote. Só que o pastor não é um sacerdote, né? O pastor não é um sacerdote. Essa ideia de sacerdote é uma ideia do judaísmo antigo, mas em Jesus acaba-se com essa ideia de sacerdotalismo e o pastor se torna um servo de Deus como qualquer outra pessoa, né? Agora, o que é o pastor? O pastor é um guia, né? Uma das características interessantes do pastor que a Bíblia diz é que o pastor é alguém que conhece bem as escrituras. Ele precisa conhecer razoavelmente bem. Ele pode não ser o maior conhecedor das escrituras de todos, mas ele precisa conhecer as escrituras. Além disso, ele precisa ser alguém que aplica as escrituras à sua vida. A sua vida tem que ser um testemunho de alguém que serve as escrituras. Se você for ver 1 Timóteo 3, você vai ver lá o exemplo de um pastor e também de um diácono, sendo que o exemplo de um pastor e de um diácono nada mais é que o exemplo de um crente. Nada mais é do que isso. Qualquer crente tem que ser igual a um pastor e igual a um diácono. Não é que os crentes tenham liberdade de fazer as coisas que os pastores não fazem, os diáconos não fazem, não. Os crentes têm que ter aquela característica. Quando Timóteo, ou Paulo, melhor dizendo, diz a Timóteo as características de um pastor, ele está dizendo as características de um crente, para que ele possa ser um pastor. Se um pastor preenche todas as características, ou melhor, uma pessoa preenche todas as características de um bom crente, ele pode ser um pastor. Agora, aquele crente vacilante, crente que não conhece as escrituras, que mais carnal, esse não deve realmente ser um pastor, né? Outra coisa é que o pastor também deve se manter fiel, apesar dos modismos, apesar das possibilidades, apesar das ofertas. O pastor não deve ter amor ao dinheiro, que alguns têm ultimamente, infelizmente, né? Mas, pensando em tudo isso, a gente vê que o pastor ele não é um chefe, não é um líder hierárquico, não é nada disso, ele é igual aos outros, né? Mas a gente precisa primeiro entender o termo pastor. Eu não estou entrando muito em textos bíblicos, porque eu quero que você entenda a ideia por trás da palavra pastor, que está permeada em toda a Bíblia. Se você pega textos isolados, você não vai entender o que é pastor, tá? Pastor, ele vem num contexto semita, né, em Israel especialmente, onde as pessoas cuidavam de ovelhas, né, de rebanhos de ovelhas. As ovelhas eram animais muito dóceis, são, né, até hoje, animais muito dóceis e até um tanto quanto ingênuos, que precisam de orientação no caminho que seguem nas suas pastagens, para que não sejam devorados, né, por lobos e outros animais selvagens. E os pastores são aqueles que guiam as ovelhas. Se você pensar por esse ponto de vista, tirando do contexto da nossa sociedade atual, especialmente uma sociedade mais urbana, digamos assim, de um modo geral, você vai ficar meio deslocado sobre o que seria a ideia de pastor, porque não está muito próximo de nós, embora a gente entenda até a definição, não fica muito compreensível imediatamente, né? Mas se eu trouxer para você uma ideia de que o pastor ele se tornava como as ovelhas, né? Aquele homem que se tornaria um pastor, ele passava a fazer parte do rebanho, tá? E não ele se tornava alguém superior ao rebanho, ele se tornava parte do rebanho e com parte do rebanho ele guiava as outras ovelhas, certo? Podemos pensar, como exemplo dos dias de hoje, pense em uma outra pessoa que seja um guia. O pastor é um guia, né?
Eu vou pensar com você num guia turístico. Um guia turístico, por exemplo, quando você vai numa viagem, você contrata um guia, ou se você não for um desses mochileiros, né, que quer aventuras, né, aí quem quer aventura não é a ovelha, obviamente, a ovelha quer sobriedade, serenidade, paz, tranquilidade, né? Então, se você quer um momento seguro para o seu passeio, você vai contratar um guia turístico. O guia turístico é alguém superior a você? Não. Ele é até pago por você, né? Pode ser igual a você, pode ganhar mais do que você, pode ganhar menos, depende, né? Ele não é ninguém superior a você, é alguém como você, né? E o interessante é que o guia turístico, o que ele faz? Ele tem conhecimento do lugar onde ele está te levando, tem conhecimento das regras, ele sabe, conhece outras pessoas dali para te fazer ter relacionamento com naqueles lugares, entrar em situações de contato com aquelas pessoas. Então, o guia turístico é alguém que facilita, ele é literalmente um guia, né? Alguém que vai facilitar a vida do turista naquele ambiente que o turista não conhece. Então imagine que você, como uma ovelha de um pastor, você está num turismo, digamos assim, você está numa viagem, né? Uma grande viagem aqui na Terra, onde você deve seguir as regras das Sagradas Escrituras, as regras da Bíblia Sagrada, deve viver de uma forma ordenada. E dentro da igreja existe esse guia, que não é o guia turístico, né, mas é um guia espiritual, que é o pastor. Ele não é melhor do que você, ele não é superior a você, ele não tem poder nenhum para te curar, ele não tem nada. Mas ele simplesmente sabe o caminho, sabe como se portar naquele caminho, naquele lugar, naquele momento, de acordo com as Escrituras. Então, um bom pastor não é o sujeito que sabe cantar bem, que faz shows, que isso e que aquilo, ou que faz grandes eventos. Isso não é um bom pastor. Isso aí, sei lá, é uma pessoa que faz movimentos, né? Mas agora, um pastor é alguém que cuida e que leva em segurança no caminho, certo? Assim como num guia turístico, você está num caminho de uma viagem e o guia turístico te leva em segurança, o pastor também te leva em segurança no caminho da nossa vida aqui até chegarmos à glória. Claro que você, de repente, vai ter um pastor agora, outro depois, são guias que vão te levando. Então, você não deve pensar, como pensam erroneamente alguns, que o pastor é um tipo de ser superior, supremo e que merece algum tipo de devoção até quase, né? Não pense isso. O pastor é alguém como você, né? Simplesmente ele te guia naquelas coisas que você precisa de uma ajuda para caminhar. Você é uma ovelha e o pastor é uma ovelha também, certo? O pastor não é superior às ovelhas, ele é igual às ovelhas. Ele simplesmente vai guiar essas ovelhas no caminho. Ele simplesmente, por um motivo ou outro, conseguiu se preparar melhor para aquele caminho. Ou por já ter passado por aquele caminho anteriormente. Isso significa, por exemplo, que o pastor não pode ser neófito, como diz o apóstolo Paulo, tem que ser alguém que já tem experiência de vida cristã, né? Ou porque ele estudou e aprendeu mais das Sagradas Escrituras, né? Ou seja, alguém que conheça, que maneje bem a palavra da verdade, que não tenha do que se envergonhar, certo? Então, para isso, é necessário que o pastor tenha algumas características de um crente maduro, né? Ou seja, aquelas características que estão ali em 1 Timóteo 3, referindo-se a pastores e diáconos, são características de crentes maduros, de crentes que têm capacidade de se guiar e até de orientar outras pessoas, certo? Então, quando você escolhe um pastor, você está declarando que aquele é um crente maduro, mas ultimamente as pessoas estão chegando na ideia de que o pastor é um chefe hierárquico ou um grande administrador, como colocaram alguns, que o pastor seria um administrador da igreja, né? Ou um sacerdote, ou sei lá, como fundador da igreja, ele mereceria determinadas honras, e estão esquecendo que ele está guiando pessoas ou para o céu ou para o inferno, né? Outro dia, aqui perto da minha região, estou passeando e vejo uma igreja, uma dita igreja, né, fazendo escola de samba, né, treinando escola de samba. Estamos em maio, né, 11 de maio, e eles estavam treinando escola de samba. Quando era carnaval, diz que é para evangelizar. E agora, é para quê? É para treinar para o carnaval? Então não é para evangelizar,
né? É para realmente fazer um movimento de samba, né? Então não faz muito sentido. Será que esse pastor está guiando essas pessoas na palavra de Deus, na observância da palavra de Deus, ou está guiando elas para se tornarem próximas ao humano? Romanos 12, 1 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, as pessoas estão mais se conformando ao mundo. E um pastor que faz com que as ovelhas se conformem ao mundo não é pastor, tá? Na minha opinião, não é. E a Bíblia também diz isso. Jesus ainda disse o seguinte, em Mateus 28, 19 ou 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, anunciando todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Ou seja, Jesus diz para fazer discípulos. Então o pastor precisa ser alguém capaz de fazer discípulos, certo? É um guia de discípulos. Esses discípulos depois vão fazer outros discípulos. Significa que vai ser um único pastor? Não, uma igreja pode ter vários pastores, né? É um erro até pensar que uma igreja deve ter apenas um pastor com um bom salário e colocar ministros e outras coisas para simplesmente evitar de ter mais pastores. Isso aí é um jogo muito estranho que surgiu dentro das igrejas para se manter um certo nível hierárquico, que vai contra, inclusive, os princípios evangélicos, né? Mas, infelizmente, alguns pastores, por terem amado mais a sua pose, o seu poder perante os irmãos, abandonaram a verdadeira função de pastor, né? E começaram a atribuir certos valores ao pastor que não deveriam ser atribuídos, né? Inclusive, tinha um professor no seminário que ele brincava assim, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Por que ele brincava assim? Porque ele não gostava de diáconos. E por que ele não gostava de diáconos? Porque os diáconos, à época, freavam muito os pastores quando os pastores queriam fazer extravagâncias, né? Os diáconos eram o tipo de pessoa que tinha certo poder sobre o pastor, sobre a igreja respeitava os diáconos, e os diáconos freavam os pastores extravagantes. Então, alguns pastores não gostavam de diáconos. Daí surgiram os ministérios nas igrejas. Para quê? Para evitar que os diáconos tivessem mais influência na igreja e que esses pastores extravagantes pudessem fazer o que quisessem, né? Alguns pastores que não eram extravagantes e adotaram isso por comodidade, né? Mas também para meio que deixar os diáconos de lado. E foi de fato o que aconteceu. Nós precisamos, na verdade, saber o que é o pastor. O pastor é um guia. O diácono é o quê? É o auxiliar desse guia, né? Ou são vários auxiliares desse guia ou desses guias. Podem haver vários pastores numa igreja e vários diáconos também. Então, os diáconos são aqueles que se dedicam, digamos assim, de um modo mais não subalterno, mas auxiliar, de apoio mesmo, apoiar em diversas coisas. Então você não precisa de ministério, ministro disso, ministro daquilo. Não é ministro, é pastor. É pastor ou é diácono, ou seja o que for, mas tem que ser pastor e diácono. Quando você já coloca uma terceira figura, essa figura fica indeterminada. Aí as pessoas podem fazer o que quiser. É por isso que ninguém sabe o que é um pastor hoje. E o pastor, ele é simplesmente um guia, uma ovelha guia. Assim, vamos fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo não muito bom, mas como numa matilha de lobos, tem o lobo alfa que guia, né? Assim também na igreja também tem a sua ovelha, digamos assim, alfa, né? Que é o pastor, certo? Então vamos entender isso para que a gente evite determinadas confusões com pessoas que acabam confundindo a verdade de Deus e transformando uma excelente obra, uma excelente missão em uma coisa realmente deplorável e às vezes desviando-se da vontade de Deus para fazer a vontade de homens. Alguns chegam a idolatrar pastores, a pensar que um pastor tal, se ele orar por ela, ela será curada. Quem cura é Deus e não depende de pastor, depende da sua oração. Tá? Quem também pensa que só vai montar uma igreja ou ter uma igreja se tiver um pastor consagrado por não sei o que. Às vezes o pastor consagrado, ele foi consagrado só pelos homens, só teve uma cerimônia, mas ele não se consagra a Deus. Já vi isso muitas vezes, tá? Então cuidado com isso. Se você quer saber o que é um pastor, se você quer saber se o seu pastor é verdadeiramente um pastor, veja se ele é um bom guia.
Se ele guia realmente. Agora, se ele não guia, se ele quer gerar hierarquia, sacerdotalismo, quer manter um tipo de, digamos assim, qual é o nome que dá? Corporativismo pastoral, esse homem não é pastor. Ele é apenas um profissional que está fazendo o que não deve no corpo de Cristo. Deus o abençoe, rica e abundantemente. Essa foi a mensagem de hoje em marcoteles.com.br.